Boa noite a todos, cumprimento você que está nos assistindo, que está se conectando aí no Facebook, que a graça do Senhor, né, o amor de Deus esteja conosco. Hoje é quinta-feira, dia de culto na nossa igreja, se estivéssemos com a igreja aberta, Rio Claro, São Paulo. Eu sou a pastora Dilene, faço parte do Ministério Refúgio de Oração, localizado aqui em Rio Claro, na Rua 9, Avenida 24 e 26, Santana, número 2278. E a sede é em São Paulo, no bairro Belenzinho, sob a direção do Bispo Miguel e da pastora Denise. Amém? Nós hoje estaríamos ministrando sobre cura e libertação. Às quintas-feiras, 19h30, nós temos culto de cura e libertação. Amém? Antes da gente começar a palavra, eu gostaria de dar um testemunho. E é muito interessante como Deus faz as coisas, né? E Deus sabe os desejos do nosso coração, amém? Eu estava fazendo culto, né? Quem acompanhou no domingo e na terça-feira, e nós improvisamos daquilo que nós tínhamos aqui, uma pequena escrivaninha, e estava muito apertado, e eu gosto de falar com as mãos e ministrar, e quem me conhece na igreja, eu ando para lá e para cá, né? E aqui realmente está sendo um grande desafio, ministrar a palavra, né? Assim, meio que sentado e tudo mais. Mas amém. E aí eu até tinha comentado, né? Falei, orando, pensando, eu falei, precisava de uma escrivaninha um pouquinho maior. E algumas pessoas até perguntaram, se eu tivesse uma escrivaninha maior ou uma mesa, para ficar melhor, né? E aí eu falei, Senhor, eu preciso de uma escrivaninha. E orei. E veio muito forte o livro do Po Yong Cho, A Quarta Dimensão, que eu já reli várias vezes, onde ele começa o ministério dele. E quando ele começa o ministério dele, ele não tinha assim não tinha nada, né? Não tinha exatamente nada, só a palavra. E ele ora. E ele fala que ele queria uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta para ele poder fazer a obra do Senhor. Aí eu só falei Senhor, eu precisava de uma escrivaninha, a cadeira eu tenho. Se Deus quiser mandar. Bicicleta também tem aí uma parada. Agora temos que orar assim, Senhor, manda um carro, né? Quem sabe Deus manda um carro, mas amém. E aí ontem veio uma pessoa aqui em casa, tratar de um assunto da igreja, e ela falou, pastora, eu não estou vendo você numa escrivaninha tão apertada, eu tenho uma parada. Eu pensei até em comprar, mas está tudo fechado o comércio com o coronavírus. E aí ela falou, eu vou dar para você. E aqui está a escrivaninha. Amém? Isso é para honra e glória do Senhor, né? Quer dizer, não precisei sair de casa, não precisei comprar a escrivaninha, o Senhor mandou na porta. Amém? O Senhor também vai liberar para a sua vida aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. São coisas pequenas, talvez simples, eu não sei o que você precisa, mas que o Senhor venha liberar sobre a tua vida. Amém? Vamos lá para o nosso culto de hoje. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo capítulo 15, noite de cura e libertação. Que o Senhor venha trazer cura hoje, que o Senhor fale aos nossos corações. Amém? Êxodo 15, eu quero ler apenas o versículo 26. Depois a gente vai retomar um pouco antes, mas Êxodo 15, 26. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei aos egípcios, pois eu sou o Deus que te sara. Amém? Nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Ou seja, Jeová Rafá, aquele que sara, aquele que cura todas as nossas enfermidades. Amém? Vamos orar, pedir que o Senhor traga uma palavra revelada aos nossos corações, pedir que o Senhor te cure nesta noite. Que você seja curado, não somente no físico, na alma, no seu espírito. Amém? Senhor, nós te louvamos, pedimos agora
a revelação da tua palavra. Senhor, não é a minha, porque a minha palavra não tem valor nenhum, que eu seja apenas instrumento nas tuas mãos, que eu possa agora liberar a palavra que o teu Espírito Santo quer ministrar em cada ouvinte, cada um que está assistindo agora. Que a bênção do Senhor seja sobre cada família. Cobre-nos com teu sangue, cerca-nos com anjos, com espadas desembainhadas, repreendendo toda fúria, todo levante, todo valente que se levanta contra a igreja. Caia por terra agora em nome de Jesus. Libera a mente, abre os corações, para que a palavra caia em terra fértil e ela venha frutificar 30, 60, 100 por um. Queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos voltar um pouquinho no texto, o tema da nossa mensagem. Estamos aí tão preocupados, né, com aquilo que poderá, né, nos dar com o coronavírus. Debilidade, enfermidade, paralisação parcial dos pulmões, das vias respiratórias, né? Um dos principais órgãos, o pulmão, o coração, então, que traz o fôlego de vida. E aí, eu queria perguntar para você, coronavírus ainda, né, tá aí esse surto e tudo mais. Mas o que está matando você hoje? O que já está dentro de você que está te matando? O que está dentro de você que está causando câncer, uma úlcera, uma dor de estômago, azia, uma enxaqueca? O que já tem dentro de você? Qual é o vírus na sua alma? Que médico nenhum pode fazer exame e detectar. Um exame de sangue, exame dos laboratórios podem falar, olha, você tem isso, você tem aquilo, você está com dengue, você está com, né, o coronavírus. Mas qual seria o detector da enfermidade na alma? Quando sabemos que a nossa alma está enferma, quando sabemos que nós estamos doentes espiritualmente na alma, pelas nossas reações, pelas nossas atitudes. Quando estamos com raiz de amargura, nós murmuramos, nós queremos ficar isolados, nós não queremos conversar com pessoas. Quais são os sintomas de quem está doente? Frieza, não quer ir na igreja, não quer louvar, não quer orar, não tem vontade de nada. São sintomas que vão aparecendo, angústia, perde o brilho, perde a alegria. E nessa noite nós queremos ministrar a cura da sua alma, a cura daquilo que você precisa. 1 Tessalonicenses 5:23 fala que o mesmo Deus vos santifique em tudo, né? Espírito, alma e corpo. O Senhor não quer apenas um corpo sarado sem a contaminação do coronavírus, mas o Senhor quer a tua alma, o teu espírito sarado nesta noite. E vamos ver o que acontece nesse texto. Êxodo 15:22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur, caminhando 3 dias e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. Moisés agora, na nossa caminhada cristã e comparando com a caminhada do povo do Egito, nós temos aí 3 circunstâncias. A saída do Egito, que é a nossa saída do mundo. O mundo jaz no maligno. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, quando nós ouvimos a palavra, quando nós damos crédito à palavra, quando alguém ministra do amor de Deus sobre a tua vida, fala sobre salvação, e você aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, o que acontece? Nós passamos pelo Mar Vermelho.
Nós saímos do Egito, né? Esse é o primeiro passo. Sair do Egito, sair do mundo. Né? O nome daquele mar que eles atravessaram era o Mar Vermelho. Quando nós saímos do mundo, nós somos lavados no sangue do Cordeiro. Essa é a passagem do mundo para a igreja. Do mundo das trevas para a resplandecente luz. Pelo sangue do Cordeiro, que foi vertido na cruz do Calvário, nós temos os nossos pecados lavados, remidos. Somos hoje justificados pelo sangue do Senhor. Passagem do Mar Vermelho, lavagem, aliança no sangue do Cordeiro. E agora, eles têm a terra prometida para chegar, mas aí eles têm agora um deserto para atravessar. Segunda passagem é esse deserto, e é o qual nós encontramos este texto. O deserto é para que sejamos tratados, curados. Eles estão livres agora da escravidão do mundo. Eles estão livres do corpo, eles não estão mais apanhando literalmente, não estão levando chibatadas. Quando nós lemos em Êxodo, no começo, que eles clamam por um livramento, por alguém que viesse e tirasse eles dessa escravidão. Livramento do corpo. Não apanham mais, não estão mais debaixo da escravidão de Faraó. Mas agora estão no deserto. E no deserto é o tratamento agora que precisa ser feito interno. Presta atenção nisso. Todos os hebreus e outros que quiseram sair com Moisés, saíram. Passaram pela salvação. Mas nem todos que fizeram uma aliança com o Senhor, talvez não chegarão na terra prometida. Porque muitos param no deserto. E aqui eu quero ministrar sobre você. Eu espero que você compreenda nesta noite que o deserto não é o nosso lugar. O deserto é lugar de passagem. Porque nós temos o Jordão para passar. Então sai do Egito, passa o mar, tem o deserto. Depois do deserto tem o Rio Jordão. E depois a terra prometida. O Rio Jordão é a unção, o estar com o Espírito Santo, é onde Josué 3 fala: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. E aí então a terra prometida. Eu vou ficar aqui nesse trajetório hoje com você do deserto. O deserto é individual. O deserto seu não é o meu deserto. Porque a palavra do Senhor fala que muitos que murmuraram, morreram naquele deserto. O sair do deserto é uma opção pessoal, minha e sua, é uma decisão. E olha lá o texto. Moisés, então, no verso 14, no capítulo 14 de Êxodo, eles passam, então, já não estão no mundo, não são escravos do mundo, não estão sob o domínio de Faraó, não estão mais no Egito. Passaram o Mar Vermelho, fizeram uma aliança com o Senhor e agora estão no deserto. Uma travessia que poderia ser em 40 dias, durou 40 anos. E olha lá, e agora nós estamos de quarentena, né? 40 dias em casa, sem poder sair, sem poder, né, ter contato aí com pessoas para não proliferar esse vírus. E aí, quando eles fazem ali o primeiro acampamento após a travessia do Mar Vermelho, o que acontece? Olha lá, eles estavam com sede. Um deserto de 40 graus, 50, chega a bater 52, 55 graus. Calor escaldante, sede. Sede. Eles tinham sede. É a mesma coisa que acontece conosco. O nosso caminhar, aceitei Jesus, já levantei a mão, repeti a oração, já tenho meu nome escrito no livro da vida e já basta. Não basta, querido. Você tem que manter a sua caminhada, você ainda tem um Jordão, você ainda tem algo para vencer barreiras, montanhas gigantes. Não é só aceitar Jesus e achar que tudo tá bom e parou a sua vida ali, não. E ali, diante daquele acampamento, eles param ali e o povo começa a trazer agora, não a escravidão de ser escravos literalmente do corpo,
mas a escravidão do coração. Uma mente escrava, uma mente de murmuração. 400 anos no Egito cauterizaram a mente deles, cauterizaram a memória dos grandes feitos do Senhor. 430 anos sendo judiados, apanhando, nasceram muitos na escravidão, várias gerações, muitos morreram. Talvez você venha de uma família de bebida, de vício, de prostituição. Agora você precisa ser curado no teu deserto. Você não pode agora murmurar, se levantar, ó Deus, né? Não, a gente precisa tirar as coisas do coração. É isso que o Senhor quer trazer nessa noite, noite de cura e libertação. O Senhor quer te curar na alma, para que você consiga ser cheio da unção quando você passar o Rio Jordão. O Rio Jordão onde Jesus foi batizado, onde João Batista batizava as pessoas. Agora, e quando Jesus saiu do Rio Jordão, veio que como uma pomba o Espírito de Deus sobre ele, a qual o Senhor do céu falou: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Mas para ter todo este processo, é preciso sermos curados. Olha lá, e este povo então, quando eles foram beber água, tinha um lugar chamado Mara. Todavia não puderam beber da água de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-lhe Mara. O próprio nome já diz, amarga, amarga. Não tinha como beber aquela água. E imediatamente, verso 24 de Êxodo 15, o povo começou a murmurar contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Quando eles veem que aquela água não era boa, saudável, né? Como essa que eu estou bebendo, eles começam a murmurar. Primeira coisa que o Senhor quer te curar do teu coração é tirar a murmuração. 1 Coríntios 10, Paulo fala que algumas coisas foram escritas para que nós não fizéssemos o que aquele povo fez, para que nós não repetíssemos os mesmos erros. 1 Coríntios 10 fala assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os vossos pais estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Quer dizer, eles saíram, né, da escravidão. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Por isso que eu estou dizendo para você que o sair do deserto não depende de Deus, depende de você. O sair do deserto depende das nossas atitudes para com Deus. Quais são essas atitudes? Ouvir o que Deus tem para nós. Não murmurar. Porque, olha lá, muitos que murmuraram ficaram mortos naquele deserto. O Senhor se irritou da murmuração. Muitos estão murmurando agora. Eu estou em casa, eu poderia estar num bar, eu poderia estar no cinema, eu poderia estar num shopping, eu poderia estar fazendo compras, eu poderia estar numa sorveteria, poderia estar tomando uma taça de açaí, eu poderia estar em tantos lugares, no teatro, como meus amigos. Você poderia estar em tanto lugar e começa a murmurar, e começa, olha lá esse coronavírus, de onde que veio? E Deus não para esse coronavírus. O coronavírus é consequência do pecado do povo. Nós vamos ler aqui o texto até o final. O Senhor fala, sabe por que vai vir maldições e enfermidades sobre vocês? Não é para vir sobre aqueles que têm aliança com Deus. É para vir para aqueles que são desobedientes. E Paulo está falando, a carta aos Coríntios, né? Muitos ficaram prostrados porque Deus não se agradou deles. E olha lá, verso 10. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas
lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertir nossa, de nós outros, sobre quem os fins do século têm chegado. Paulo está falando, nós temos o exemplo do povo, dos nossos pais, dos nossos antepassados, que saíram do Egito e na primeira oportunidade, quando não encontraram uma água boa para se beber, começaram a murmurar, começaram a reclamar. Do que você tem reclamado? Do que você tem murmurado? E quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, nós damos legalidade para um demônio exterminador, destruidor, vir destruir a nossa vida, destruir a nossa casa, destruir a nossa família. Porque nada tá bom, nada tá bom, nada tá bom. Sabe aquelas pessoas que você vai conversar e nada tá bom? Você conversa 5 minutos, 10 minutos, uma hora ela não consegue falar uma coisa boa. Reclama do salário, reclama do patrão, reclama do empregado, reclama que não tem roupa para colocar. Quantos que abrem o guarda-roupa e falam, hoje não tem roupa para ir na igreja? E o guarda-roupa caindo de roupa. Para de reclamar, para de murmurar. Deus não vê o seu exterior, Deus vê o seu coração. E o seu coração hoje precisa ser curado. Deus está preocupado com o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. É noite de você entregar o teu caminho, entregar o teu coração, para que o Senhor possa te curar. E quando Moisés, em toda circunstância, quando o povo se levantava contra Moisés recorria ao Senhor. Moisés não tinha outra alternativa. Ele era o líder daquela multidão, milhares de pessoas. Moisés agora vai diante do Senhor. Então Moisés clamou ao Senhor. Todas as vezes que nós clamamos ao Senhor, o Senhor nos atende. Todas as vezes que nós vamos diante do Senhor. Senhor, aqui está essa situação. Aqui minha vida está amarga. Senhor, eu tenho traumas de infância. Senhor, eu tenho raiz de amargura que precisam ser tiradas. Eu guardo ressentimentos lá do passado, de 10, 20, que está te causando dores, enfermidade. Vai diante do Senhor. E Moisés clamou ao Senhor. A solução está em clamar ao Senhor. Você tem clamado ao Senhor? Pegar um travesseiro e cobrir a sua cabeça não vai resolver. Ficar chorando não vai resolver. Mas clamar ao Senhor vai trazer solução para a sua vida. Jeremias 33:3 diz, clama a mim, e eu responderei, e dar-te-ei, e revelarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. O Senhor tem coisas grandes para revelar. O Senhor tem grandes coisas a fazer na tua vida, mas você precisa clamar nessa noite. Clame pela situação que está amargo na tua vida. O que está amargo na tua vida? O que está pesado? O que não dá mais para você carregar no teu coração? Você está até ponto de ter um infarto, pressão alta, desgaste. O que está amargo? Sabe, pessoas que não conseguem saborear uma comida porque já não tem mais paladar. Já não consegue sentir o gosto. Tá amargo, a comida desce como um fel, e aquilo fermenta no teu estômago e começa a fazer mal. E você tá aí, passando mal. É noite de cura, não passando mal pelo coronavírus, passando mal na tua alma, passando mal no teu espírito, doente, contaminado. E contaminando outras pessoas, porque a murmuração, você começa a conversar com uma pessoa, ela começa a murmurar, você já começa também, realmente vai ficar difícil, realmente não tem mais jeito, ela contamina. A murmuração vai contaminando, e se você não tiver blindado com os seus ouvidos, com os seus olhos, com a sua mente voltada para o Senhor, você entra nesse sistema, nessa roda de murmuração, enquanto você vê, você já está reclamando de tudo e de todos, e nada tá bom para você. É noite de cura, é noite de não murmurar. É noite de se voltar para o Senhor e clamar ao Senhor. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha família, dos meus queridos, tenha misericórdia da nação brasileira, tenha misericórdia das nações da terra. Mas eu não posso clamar por algo grande, pelo macro, se eu, micro, eu, não estou curada.
Eu preciso clamar por mim, eu preciso começar a clamar por mim. Você precisa clamar por você. Tem que vir de dentro para fora a cura, ela tem que externar. Externar com palavras de vitória, palavras da Bíblia, com versículos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Os Salmos 91, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Você tem que profetizar, profetizar. Você tem que trazer palavras de vida e não se deixar contaminar. Porque olha lá, ó, eu ouço palavras, eu deixo isso entrar no meu coração e aí então gera incredulidade, gera raiz de amargura daquilo que eu ouço. Por isso que eu não tenho que ouvir, eu tenho que blindar os meus ouvidos e ouvir somente a voz de Deus. Ter os meus olhos voltados para a palavra que vai me trazer esperança, vai me trazer fé, vai me fortalecer. Porque senão eu vou sendo contaminado e alguém manda um WhatsApp, olha, já morreram tantos. Aqui em Rio Claro foi diagnosticado ontem, hoje, um caso do coronavírus. E aí já começa, nossa, em Rio Claro já tem um caso, já tem mais 30 em observação. E onde que é? Todo mundo querendo descobrir quem é, que bairro que é, para ficar, aonde essa pessoa esteve, da onde que veio. Fica todo mundo assim, apavorado, o medo, ele é contagioso. A murmuração interior é o coronavírus de hoje. A murmuração vai contaminando. E você liga para um, tá ruim. E você liga para outro, e manda uma mensagem para outro. E vai. E aquilo daqui a pouco você já tá paralisado, que é o que o diabo quer que você fique paralisado. Você não consegue mais ver a Bíblia, não consegue mais fazer nada, está em choque. Contaminado pelo vírus da murmuração. É isso que o diabo tem disseminado. É isso que o diabo tem espalhado. E aí Moisés vai diante do Senhor. E aí o Senhor lhe mostrou uma árvore. Que lindo isso. O Antigo Testamento já revelando Jesus sendo crucificado no madeiro. Porque Jesus foi crucificado na madeira, não foi em ferro. Não foi no metal, foi na madeira. E em Gênesis capítulo 2, nós já vemos, é muito lindo a Bíblia, né? Eu amo a Bíblia. E aí fala assim, olha, e o Senhor, quando nós oramos, o Senhor vai mostrar a salvação. E a nossa salvação está em Cristo Jesus. Não há outro Deus além de ti. É tremendo. E o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doce. Deu-lhes ali os estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Deus está te provando. Deus está vendo se você está murmurando diante das circunstâncias. Deus está vendo se você está sendo tratado no deserto, já na primeira paradinha. Árvore. Em Gênesis, capítulo 2, olha lá. Gênesis começa falando de uma árvore. Gênesis 2, versículo 9. Fala assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, Jesus já fala da árvore da vida. Árvore da vida. E ele termina a Bíblia, e durante toda a Bíblia, olha que interessante que é isso. Gênesis 2:9, ele está falando da árvore da vida. E da outra árvore do conhecimento do bem e do mal, que nós não vamos ministrar agora, né? Estamos ministrando sobre cura. Quem é essa? Que representa esta árvore? Uma árvore agradável. Uma árvore que foi cortada e lançada naquelas águas amargas. E quando aquela árvore é cortada e lançada nas águas, aquelas águas se tornam doces. Elas se tornam saborosas, né? Quando a gente está com sede. É muito bom beber uma água. E Apocalipse, que lindo. Capítulo 22, a Bíblia termina falando de uma árvore.
Olha o que diz Apocalipse 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue. Olha lá, saí do Egito, passei o Mar Vermelho, lavei minhas vestiduras no sangue do Cordeiro, tenho uma aliança com ele. Olha lá, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Que cidade é essa? A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, o céu, aonde eu vou estar com o Senhor. Bem-aventurados aqueles que lavaram, que saíram do mundo, que fizeram uma aliança com o Senhor no sangue do Cordeiro. E agora eles têm direito da árvore da vida. Eles têm os seus nomes escritos no livro da vida. Olha lá. E entrem pela cidade, pela portas. Ninguém vai poder pular muro para entrar no céu. Ah, vou dar um jeitinho brasileiro. No céu não tem jeitinho brasileiro. Você não vai ter como dar jeitinho para entrar no céu. O único jeitinho de entrar no céu é através de Jesus. Porque Jesus fala, eu sou a porta. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Quem me segue não andará em trevas. Eu sou a ressurreição, ainda que morra, viverá, segundo a morte. E aqui Moisés, ele corta uma árvore. A árvore aonde Jesus foi pendurado. Aonde Jesus foi morto. Olha lá, João capítulo 19. Isso é muito lindo. Esta árvore já representando Jesus na cruz do Calvário. Quando a nossa vida estiver em situações de desgraça, quando a nossa vida estiver amarga, quando a nossa vida estiver em situação onde nós não temos solução, onde nada tá bom, nós clamamos e o Senhor fala, eu já providenciei meu filho, corta, ele já foi pendurado no madeiro. É isso que está representando esse texto da Bíblia. Jesus sendo morto, João 19, versículo 16. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram eles, pois, a Jesus e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Jesus pega agora e o crucificaram, né? E aí continua o texto, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio, exposto à vergonha. Eles estavam zombando de Jesus, cuspindo no rosto de Jesus, colocaram uma coroa, colocando assim, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Você não disse que era o rei? Você não disse que era isso? Olha lá, desça da cruz. Ele levou todos os nossos pecados. É isso que o Senhor fala para Moisés, Moisés, corta uma árvore, lança nesta água amarga. Este povo murmura, que esta água venha curá-los da murmuração, que quando eles beberem, que Jesus fala, eu sou a água, esta água que foi agora tratada pelo sangue, pela atitude de Jesus na cruz do Calvário, venha trazer cura às nossas almas, venha trazer cura nas nossas emoções. Ele, Jesus, carregou a sua cruz, essa árvore que representa a nossa salvação. E olha o que a palavra do Senhor diz em Atos 5. Pedro, quando já estava sofrendo perseguições e os do Sinédrio, os saduceus, aqueles que tinham inveja, prendendo os apóstolos, os discípulos, aqueles que serviam a Jesus. E aí naquela noite o anjo do Senhor abre a prisão e eles saem. E aí quando Atos 5, 29 diz assim, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles não queriam que Pedro pregasse Jesus. Eles não queriam que Pedro continuasse a fazer os milagres. E Pedro fala, eu vou continuar pregando. Importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais, olha lá, ressuscitou a
Jesus, a quem vós mataste, pendurando-o num madeiro. Aonde Jesus foi pendurado? No madeiro. Nesta árvore, que Moisés, não exatamente aquela, mas eu estou representando o que significa a árvore. A árvore que Moisés, Deus está trazendo a revelação. Olha, um dia vai vir Jesus, que vai morrer numa cruz, na madeira. Essa madeira que está sendo lançada agora nesta água, já estou representando lá na frente, no Novo Testamento, a vinda de Jesus. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Para que Jesus foi morto? Olha lá, príncipe, para se tornar, exaltar como príncipe e salvador. Sua vida está amarga, sua vida está que nem um fel, você não tem esperança, você não tem mais sabor para viver. Sabe, pessoas que dizem assim, acabou o meu prazer para viver. Quantos agora lutando para viver? E quantos que já se mataram, tiraram a vida? Porque ao invés de trazer a árvore a Jesus, no nosso coração não dá para ter duas árvores. Às vezes tem raiz de amargura. Tem uma árvore plantada dentro do teu coração com raiz de ódio, de ressentimento, de ira. A árvore ela plantada no nosso coração, ela vai trazendo raízes profundas que vai secando o nosso corpo, vai secando as nossas forças, a nossa vontade de viver. Hoje é dia de você arrancar esta árvore e beber daquilo que o Senhor tem, daquilo que Ele tem, Salvador. Foi para isso que Ele foi pendurado no madeiro. Pedro está falando aqui, Salvador, a fim de conceder o arrependimento, a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Ou seja, eu passo pelo deserto, mas agora, quando eu passar o Jordão, eu tenho o Espírito Santo. 1 Pedro 2:21. Olha que texto maravilhoso. Lê, né? Abre aí comigo 1 Pedro. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, eu já vou, né, correr aqui para a gente terminar com a palavra. 1 Pedro 2:21. Pedro 2:21. Olha só. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pelo que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Nós devemos seguir os passos de Jesus, o qual não cometeu pecado algum, nem dolo, ou seja, nem fraude alguma, se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julgava retamente. E olha lá, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. A árvore que Moisés cortou e lançou representa assim: estou curando, estou purificando essa água, eu estou cessando a murmuração do povo. Mas para isso eu precisei cortar uma árvore, e esta árvore, naquela água, mudar a história. É isso que Jesus veio fazer quando ele foi pendurado no madeiro. Ele veio para mudar a minha e a sua história. Ele veio para mudar a tua vida. Ele veio para trazer tudo que está ruído, trazer um novo para você. Olha lá, ele veio com esse objetivo, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Em Jesus nós somos sarados. Em Jesus nós somos curados. Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que salva. Ele é o nosso Jeová Rafá, o Deus que cura. Somos sarados.
que você seja sarado hoje, em aliança com o Senhor. Esse texto é maravilhoso. Ele foi pendurado no madeiro pelos nossos pecados, para que nós mortos, sentenciados à morte, agora vivamos a justiça de Deus. E por isso nós somos curados, porque estáveis, desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos converteste ao pastor. Pastor aqui com letra maiúscula, Jesus fala, eu sou o bom pastor. O bom pastor ouve a minha voz e me segue. Aquele que tem o Senhor, aquele que tem aliança com Ele, não é como uma ovelha desgarrada, perdida no mundo, mas ele tem a voz do Senhor, ele ouve, ele conhece, isso eu faço, isso eu não faço, isso agrada a Deus, isso não agrada. E bispo das vossas almas. Pedro está falando, vocês têm o Senhor Jesus como aliança com Ele, mas tem os pastores, as autoridades, os bispos, aqueles que exercem a autoridade na igreja. O Senhor foi pendurado naquele madeiro para que o seu pecado fosse perdoado. E quero terminar voltando ao texto aqui, que fala assim, e disse, né? E quando ele joga aquela árvore, o Senhor mostrou a árvore. O Senhor já mostrou a salvação em Cristo Jesus na cruz do Calvário, porque Ele morreu por mim e por você, e derramou seu sangue sem mancha, sem pecado. Aquele que não tinha pecado algum se fez pecado no meu lugar, no seu lugar, para que nós tivéssemos vida. E aí então, depois que ele lança, Moisés pega aquela árvore, lança naquelas águas se doces, saborosas. Não tem problema das informações daquilo que vemos, ouvimos, mas agora nós temos a esperança em Cristo Jesus. E olha lá, e disse o Senhor está falando através da boca de Moisés, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. A pergunta que eu faço para você, terminando essa ministração, nós já vamos orar. Será que você tem cumprido os mandamentos do Senhor? Alguns, pastora, mais ou menos. Como você tem levado a sua vida cristã? Como você tem feito, reagido? Você tem estado na presença do Senhor? Aqueles a quem estiverem ouvidos os meus mandamentos e guardar. Salmo 119 fala, escondi, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu tenho a palavra no meu coração, na minha mente, por isso eu não vou andar pecando. Você não pode levar as coisas do Senhor levianamente. E aí ele fala assim, se ouvires os meus mandamentos, não é só ouvir, mas é guardar, praticar. Nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Nós não estamos mais no Egito, nós não estamos no mundo. O Senhor está falando, Moisés, fala para eles. Viram que os egípcios tiveram úlceras, tiveram tumores, lê Deuteronômio 28. Tiveram tantas coisas, maldições, pestes, as 10 pragas antes do povo sair do Egito. Mas eu não tenho maldição, eu não tenho enfermidade para este povo, porque eu tenho um propósito com esse povo, eu tenho um objetivo com este povo. Eu quero que esse povo chegue numa terra que emana leite e mel. Eu quero que esse povo chegue na terra de Canaã. Eu quero que esse povo chegue na Nova Jerusalém, no lugar onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá luto, não haverá luz de nada, porque o próprio Jesus é a luz que vai irradiar, que vai iluminar todas as coisas. Essa é a Nova Jerusalém que nos espera. É para lá que eu quero ir, é para lá que eu estou falando para você nessa noite. Tira a raiz de amargura, tira a tristeza, tira o ódio, tira o ressentimento, tira aquilo que tem te contaminado interiormente no teu coração. Tira esse vírus
da murmuração, não perdoo, não perdoo, não perdoo. Eu quero vingança, eu quero vingança. A vingança é do Senhor, minha é a vingança. Deixa o Senhor tratar, Deus vai tratar com aqueles que se levantaram contra os ungidos do Senhor, contra a tua vida, porque você é menina dos olhos do Senhor. Não se preocupe em fazer justiça com as tuas próprias mãos, Deus fará isso por você. Se entregue hoje para o novo de Deus, faça aliança para que não venha nenhuma enfermidade sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Eu sou Jeová Rafá, eu sou aquele que cura, aquele que sara, aquele que fecha as feridas. Eu sou aquele que quer um povo sarado, um povo adorador, porque eu estou procurando os verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade, não me adoram da boca para fora, mas que me adorem com o coração, com ânimo, com esperança. Cadê os verdadeiros adoradores desta terra? Que o Senhor levante os verdadeiros adoradores desta terra, para que possam adorar ao Senhor. Não murmuradores, porque murmuradores, o vírus da murmuração que tem se expandido pela terra, e o vírus da murmuração traz incredulidade, traz maldição sobre a tua vida. Esse vírus cesse agora no teu coração, na tua mente, que tem te corroído por dentro. Não o coronavírus, mas o vírus do pecado, vírus daquilo que tem trazido morte para você. Que seja hoje repreendido em nome de Jesus. E aí ele termina: então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, agora abundância de água, e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. O nosso horário já avançou, não dá para me explicar aqui agora o que significa as 12 fontes, as 70 palmeiras, mas o importante é que você hoje, independente de como esteja a tua vida, você possa nessa noite falar: eu quero Jesus. Aquele que foi pendurado no madeiro, mas não ficou pendurado, foi morto 3 dias, mas ao 3º dia ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai, o qual também intercede por nós. Amém? Queria orar por você. Antes de orar, eu quero ler Hebreus capítulo 12. Já vou terminar com esse versículo. Amém? Hebreus 12, 15. Olha que profundo isso, né? Hebreus 12, 15. Fala assim: segui a paz com todos e a santificação. É noite de você tirar o ódio da sua sogra, do seu filho, do seu genro, da sua nora, daqueles que fizeram injustiça com você. Talvez você tivesse até razão, mas foi injustiçado. Segui a paz com todos. Tira tudo aquilo que não vem do Senhor. Segue a santidade. Olha lá, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. As brigas, o ódio, a ira nos separa de Deus. Não só de pessoas, mas nos separam de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura. Raiz de amargura foi aquilo que eu disse, uma árvore dentro do seu coração, uma palavra que você ouviu, alguma coisa que te fizeram, você deixou essa semente de ódio no seu coração, não liberou perdão, isso está criando raiz de amargura. Você não pode ter raiz de amargura no seu coração, é preciso você arrancar esta árvore, que traz todas essas consequências, para que agora você beba da água da vida. Você beba daquilo que o Senhor tem para você. Você beba a esperança, a fé, daquilo que Jesus pode mudar da tua vida, tirando todo o fel, toda a amargura. Olha lá, que brotando vos perturbe e por meio deles muitos sejam contaminados.
Olha o vírus da raiz de amargura, ele contamina. Eu achei lindíssimo esse texto. E o Espírito Santo falou, fala para aqueles que estiverem ouvindo, em nome de Jesus, que a raiz de amargura contamina. Ela vai contaminando, como o coronavírus. Olha o que contamina a nossa alma, o nosso coração. A raiz de amargura, a mágoa, o rancor, o ressentimento, a rejeição, a frieza. Nós vamos orar agora, eu quero orar para você e quebrar tudo isso na tua vida. Arranque esta árvore e deixa a árvore da vida, né, vir sobre você. Beba da água da vida. É tremendo que não haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Esse vírus está perturbando todo mundo, trazendo insegurança política, econômica, social, de saúde, segurança, tudo. Porque uma coisa vai puxando outra. Já estão invadindo os supermercados, quer dizer, já afetando a segurança do povo. Os governos não se entendem, se fica em casa, se volta a trabalhar. Olha a contaminação que vai causando um vírus. E por meio dela, muitos sejam contaminados. Que você não seja contaminado pela murmuração de Êxodo capítulo 15. Que você não seja contaminado. Fecha teus olhos. Eu não sei como você está, mas o Espírito Santo te conhece, o Espírito Santo sabe como você está. Talvez a tua vida esteja um fel, talvez a tua vida esteja amarga, talvez a tua vida esteja numa situação de desespero total. Mas o Senhor hoje quer trazer esperança, o Senhor hoje quer trazer vida. Senhor, se você não entregou sua vida para Jesus, você pode fazer isso agora comigo. E é só você repetir esta oração. Senhor Jesus, nesta noite eu entrego o meu coração, eu entrego a minha vida ao Senhor. Escreve meu nome no livro da vida, eu me desligo do passado, eu me desligo de todas as coisas. Eu peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida, muda a minha história, tira toda a murmuração, em nome de Jesus. Amém. Senhor, também quero orar agora por aqueles que já te conhecem, que já saíram do Egito, mas estão presos. A raiz de amargura, estão sendo contaminados por decepções, por tristeza, por passarem em ministérios e tantos ministérios e tantas coisas que sofreram. Senhor, talvez pessoas que sofreram abuso, rejeição, decepção, pessoas que foram abandonadas e hoje são inseguras. Senhor, pessoas que sofrem do medo, do pânico, do horror, sentimentos de fracasso, de incapacidade, traumas, pessoas que sofreram injustiça. Senhor, raiva, mágoa, arranca esses sentimentos agora dessas pessoas que estão nos vendo e ouvindo. Filho de Davi, entra agora como aquela árvore que foi cortada, lançada na água e aquilo que era difícil, amargo, que não podia se beber, se tornou doce. Espírito Santo Consolador, vem sobre estas vidas agora, traz refrigério, traz paz, traz alegria, como Salmos 23, leva-nos aos pastos verdejantes, guia-nos pelas águas tranquilas, refrigera a nossa alma. Refrigera a alma desse que está desesperado, cansado, abatido, sem esperança. Refrigera nossa alma. Espírito Santo nos console. Abraça cada um agora no amor do Senhor. Que a cobertura do amor de Deus seja sobre cada um. Senhor, nós abençoamos e liberamos cura. Jeová Rafá, um povo curado, um povo sem enfermidade, um povo sem doenças, um povo que não vai contaminar com ira, com ódio, mas um povo que vai falar do amor de Deus, que vai ser alegre, feliz, curado, sadio. Eu profetizo saúde, cura em nome de Jesus, cura da alma, cura do corpo, cura da mente, cura das emoções, cura das... Que você seja curado agora em nome de Jesus, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Ser curado agora.
em nome de Jesus. E que o Espírito Santo venha sobre a tua vida e que você seja renovado pelo poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Nós estamos aí estourando no tempo. O bispo vai entrar no Face dele. Antes, porém, eu quero orar com a tua oferta. Eu tenho aqui a minha oferta, que eu já coloquei simbolicamente. Mas você pode fazer a transferência bancária, né? Nós estamos fazendo culto aqui em casa, mas nós temos o salão, ao qual nós pagamos o nosso aluguel, água, luz, as nossas despesas forçadas, né? Mas queremos que o Senhor vai prover. Se você desejar depositar na nossa conta, Igreja Evangélica Refúgio de Oração, Banco Bradesco, agência 2920. Obrigada até mesmo por essa escrivaninha que eu ganhei ontem, que o Senhor enviou, sem eu precisar comprar, sair de casa. O Senhor trouxe na minha casa. Obrigado pelos cuidados que o Senhor tem nos pequenos detalhes. Que o Senhor venha abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida sobre o teu povo. Ah, Senhor, multiplica o óleo, multiplica o leite das crianças, multiplica, Senhor, o que cada um tem necessidade, multiplica, que a tua palavra seja cumprida nas nossas vidas. E como diz Joel, e o meu povo jamais envergonhado. Nós abençoamos as finanças do teu povo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe você. Nós teremos culto agora no domingo às 19 horas. Se você foi abençoado, compartilhe, mande lá para a gente. Pastora, eu tenho um testemunho, essa palavra veio de encontro ao nosso coração, para que o nome do Senhor seja glorificado. Divulgue a palavra. Nós estamos aqui para pregar somente a palavra. Não queremos pregar doutrina, não queremos não, mas a palavra revelada. Vou impetrar a bênção apostólica sobre a sua vida. Amém? Que a graça, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que nos ouvem. Senhor, todos aqueles que têm uma aliança contigo, que o Senhor possa guardar, não apenas do coronavírus, mas do vírus da contaminação, da murmuração, que eles sejam curados. Jeová Rafá, aquele que traz cura, seja agora liberado esta bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Ligue agora, né? Entra no Facebook do Bispo Miguel Carlos Iesca, que ele vai começar agora a ministração às 20h30 da Igreja de São Paulo, Refúgio de Oração, é o nosso líder espiritual.